Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo de escatologia. Já falamos sobre a introdução à escatologia e agora também falamos sobre escatologia individual e agora o estado intermediário. O que vem a ser o estado intermediário? O estado intermediário é o estado em que o indivíduo, ao morrer, tá, ele não vai nem diretamente para o inferno, nem diretamente para o céu, porque ainda não foram inaugurados. É uma condição. A sua alma fica no Hades, em tormentos, se ele não tiver Cristo, ou no paraíso, se ele tiver Cristo. Tá? Então o estado intermediário é uma condição. E quando Cristo morreu, a realidade do mundo dos mortos foi alterada. O seio de Abraão é transportado para o terceiro céu, tá? Onde recebe o nome de paraíso. E os ímpios continuam descendo ao Hades. Ok? Os salvos, porque antes era uma coisa só, Hades e paraíso, era uma coisa só, que era seio de Abraão. Quando Cristo venceu, desceu ao Hades, ele leva cativo, como diz Efésios 4, 7 a 10, leva cativo o cativeiro. Tá? E o seio de Abraão vai para o terceiro céu e recebe o nome de paraíso. Os ímpios continuam descendo ao Hades. Tá? Mas essa opinião é controversa. É verdade, é controversa. Há pessoas que discordam. Tá? Outros que concordam, outros que discordam, mas isso não faz a menor diferença. A questão é que o estado intermediário, tá, é o momento em que o indivíduo morre e fica numa condição, num estado, aguardando a ressurreição final, o juízo final, seja no paraíso ou no Hades. A única religião que adota o estado intermediário é o protestantismo. O catolicismo vem com o purgatório, que é totalmente diferente, e eu vou falar também, tá? Então entenda isso, o estado intermediário é uma condição em que a alma do indivíduo fica no Hades ou no paraíso, tá? Por ocasião da morte, aguardando a ressurreição final, ok? Final. E aí, quando ocorrer a ressurreição final, ambos são ressuscitados, uns com corpos glorificados para a honra, outros com os corpos corruptíveis para a desonra, como diz João 5, 28 e 29 e Daniel 12, versículo 3, se eu não me engano, 2 ou 3, é o 2, tá? Então, como ficam os crentes no estado intermediário, os crentes depois da morte? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. A Bíblia aqui. Os justos continuam existindo e continuam existindo com consciência, tá? O texto que a gente tem é Lucas 16, 22 e 25. Muitos tentam usar esse texto como uma parábola, mas o texto de Lucas 16 não é uma parábola, porque cita nomes, tá, de pessoas, tá, situações na perícope. Então, de forma alguma pode ser uma parábola, um acontecimento, tá? Lucas 16, 22 e 25. Assim também agora vocês estão tristes. Não, perdão, João. Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos
para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Tá? Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e onde que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Tá? Tem um outro texto também que eu acho muito interessante, que é 2 Coríntios 'Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor, o que é muito melhor. Ué, vai deixar o corpo para ir dormir? Não tem cabimento. Então os justos estão no paraíso conscientes, não tem noção do que está acontecendo aqui, tá? Mas eles estão conscientes, descansando. A palavra descansar ali, ou dormir, é um eufemismo, tá? Diminui, né? Tira aquela potência da palavra. Por exemplo, fulano está gordo. Você diz: não, fulano está fortinho. Fulano está magricelo. Fulano está esbelto. Então, a Bíblia mostra a morte como um sono, porque o que morre é o corpo, não a alma. Tá? Não a alma, é o corpo. O que morre é o corpo, não a alma. A alma vai para o Hades ou vai para o paraíso. Ok? Segundo ponto que nós temos que trazer à memória, tá? Os crentes estão existindo em espíritos desencarnados, esperando a interpretação, esperando a ressurreição, quando então lhes serão dados corpos glorificados. De fato, os cristãos, eles estão cônscios, como eu falei, estão descansando, estão repousando aqui da terra, estão aguardando apenas o retorno de Cristo para que seus corpos sejam glorificados, que é a etapa final da salvação. Primeiro é a justificação, segundo é a santificação, e o terceiro é a glorificação. Só estão aguardando esse momento, tá, para ressuscitarem com Cristo, com corpos glorificados. Tá? Cristo vai ressuscitá-los, como diz 1 Tessalonicenses 4,16, ao som do toque de trombeta. Eles ressuscitarão e estaremos para sempre com o Senhor. Tá? Então essa história de que morreu, está dormindo, você vai ver que não funciona. Os justos estão com Cristo no paraíso, os justos estão sendo aperfeiçoados, como diz Hebreus 12, 23. Os justos estão no gozo da salvação. Os santos agora, eles estão descansando, estão na presença do Todo-Poderoso. Estão vendo Deus? Não, mas estão na presença. Só estar na presença, eles sentem aquele gozo, aquele descanso, aquela alegria. E ali no paraíso eles estão junto com Paulo, Pedro, Maria, entre outros santos aí do Antigo Testamento, tá? E também do Novo, tá? Então é muito legal, tá? E eu vou dar uma dica para vocês aí, ó. Se vocês têm aquela rincha de arminiano com calvinista, quando chegarem no céu, corram para Paulo lá e perguntem para ele: Paulo, quem está certo, calvinista ou arminiano? E aí deixa o Paulo comer, deixa ele se resolver lá. Ele que veio com isso, né? Deixa ele se resolver, ok? E aqui tem outros pontos escatológicos que eu separei
errôneos sobre o estado intermediário. Por exemplo, a Igreja Católica defende o purgatório, tá? O purgatório é o seguinte: você não foi muito bom na Terra, nem foi muito mal, nem muito bom, nem muito mal. Então, morreu, você vai para o purgatório. E através de orações, missas, né, de indulgências, tá? Você recebe a absolvição dos seus pecados, ou seja, você acaba sendo salvo pelas obras, tá? Você acaba sendo salvo pelas obras, o que é um grande erro, tá? O que é um grande erro, tá? Eles sentem dores lá no purgatório? Sentem, tem um tormento, né? Mas eles são absolvidos pelas obras dos parentes, dos amigos, entre outros aí. Um outro equívoco também é o limbus infantum. Limbus infantum é aquilo: a criancinha nasceu, não foi batizada, ela vai para o limbus infantum, que ensina isso a Igreja Católica, junto com o purgatório, tá? As crianças que não foram batizadas, elas vão para o limbus infantum, que seria, digamos assim, o purgatório das criancinhas, tá? Que morreram sem serem batizadas. Por isso que quando uma criança nascia doente, ela era levada correndo para a igreja para ser batizada, para que ela pudesse ir para o paraíso. Do contrário, ela não iria, ela ficaria ali, tá? No limbus infantum. É complicado a gente pegar essa parte do limbus infantum e harmonizar, por exemplo, com Mateus 19, que Jesus fala assim: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, abençoou-os e retirou-se. Jesus não impediu as crianças de irem até ele, muito pelo contrário, né? Pegou no colo, abraçou, abençoou, né? E disse que o reino de Deus era delas. Então, o limbus infantis, infelizmente, também não tem o menor cabimento. Outro ponto é o sono da alma, tá? O sono da alma diz que quando você morre, você entra num estado de inconsciência, porque você não é, você para dois pontos: tricotomista e dicotomista, espírito, alma e corpo. Dicotomista, alma e corpo. Você não é isso. Você tem uma visão holística. Você é uma coisa só. Deus fez você, soprou e você se tornou uma alma vivente. Então você é uma alma vivente. Então quando você morre, morre tudo. Deixa de existir. Você entra num estado de sono. Mas, por exemplo, nós vimos em Lucas 16 que não é assim. Nós vemos também aqui em Isaías 14, quando Nabucodonosor é recebido no Hades. Isaías 14, quando ele é recebido no Hades. Povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhe descanso da angústia e da dura servidão que lhe foi imposta,
você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, que queriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com a ira dominavam as nações com perseguição irreprimível. Agora toda a terra descansa e está sossegada. Todos dão gritos de alegria. Até os ciprestes se alegram por causa de você, e os cedros do Líbano exclamam desde que você caiu. Ninguém mais vem para nos cortar. Lá embaixo, no mundo dos mortos, se agita por causa de você para sair ao teu encontro quando você chegar. Por sua causa ele desperta as sombras e todos os príncipes e faz levantar os seus tronos e todos os reis das nações. Todos esses começam a falar e se dirigem a você dizendo: então também você enfraqueceu como nós? E você se tornou como um de nós? A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas, e os vermes são de sua coberta. Então, eu não vejo aqui nenhuma questão de sono da alma, tá? Quando João em Apocalipse 7 vê lá: quem são esses, Senhor? Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e estarão para sempre com o Senhor. Eles não estavam dormindo, então a questão do sono da alma não existe. Ah, mas tem textos que dizem, como Salmo 6, Eclesiastes 9, não está falando que o indivíduo, quando morre, deixa de dormir. Diz que o corpo dele, ele perde a noção do que acontece no mundo físico, mas no espiritual ele continua. Ok? Ele continua. Ele não tem noção do que acontece aqui agora. Acabou, morreu, o corpo morreu, mas no mundo espiritual ele continua existindo. Então, muito poucas pessoas adotam essa visão holística da Bíblia, tá? A questão é mais, ou é dicotomista ou é tricotomista, depende muito aí da questão. Aniquilacionismo. O aniquilacionismo é a doutrina que ensina que Deus é amor, e no julgamento final Deus vai lançar Satanás, falso profeta, o anticristo, os demônios, os ímpios, todos no lago de fogo, e eles queimarão por um tempo de vida. Por exemplo, o indivíduo viveu 40 anos em pecado, vai queimar durante 40 anos no lago de fogo e será dizimado. O outro viveu 70 anos em pecado, vai lá ser dizimado aos pouquinhos, bateu os 70 anos, dizimado. O último a sobreviver, a levar os pecados de todos os pecadores, será o diabo. Pô, se isso acontecer, então o diabo é o nosso co-salvador. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Cristo levou sobre si as nossas transgressões, tá? Então não tem o menor cabimento essa parte aí, tá? Até porque a Bíblia, ela fala sobre coisas como, por exemplo, Daniel capítulo 12, versículo 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Vamos a Mateus. Mateus Mateus 25,
41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em Apocalipse, versículo 19 diz: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que está sentado e montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela presa também o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima como enxofre. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo. E aí você parte para Satanás. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações. Estão no 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e o consumiu a todos. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Tá? Para todo o sempre. Então, que fique claro que o aniquilacionismo, que diz que a pessoa vai ser lançada no lago de fogo, vai queimar pelo período que viver em pecado e vai ser fulminado, poxa, isso aí não existe, tá legal? Tá? A Bíblia diz que o inferno é eterno, assim como o céu também é eterno. Tá? Então o estado intermediário, para ficar bem claro para você, é o período, é o estado, é a condição em que fica o ímpio no Hades, o salvo no paraíso, aguardando a ressurreição final. Mas ambos estão dormindo? Não, estão conscientes, tá? Não do que acontece aqui na terra, mas estão conscientes, tá? Tanto é que o rico pediu que Lázaro molhasse o dedo que ele estava ardendo no fogo, tá? Então, o estado intermediário é o que o protestantismo, grande parte reformado, defende, que não só reformado, mas batistas, metodistas, que existe um estado intermediário e que o indivíduo será lançado no lago de fogo logo após o retorno final. Até lá, ele fica em tormentos e descansando no Senhor. Se eu abraço o sono da alma e o aniquilacionismo, eu não preciso de Jesus, porque morro ou acabo. Depois, se eu morrer, eu vou queimar um pouco e vou deixar de existir. Para que eu preciso de Jesus? E eles vão falar assim: não, mas Jesus é amor, Jesus é bom, ele não vai permitir que uma criatura fique sofrendo o resto da vida. Amigo, o Salmo 7,11 diz que Deus é o justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Deus não manda ninguém para o inferno, Deus tira de lá. Deus tira de lá, por meio de Jesus Cristo, tá? Então, esse foi o estado intermediário. É legal, espero que vocês tenham aprendido. O seio de Abraão foi transportado para o terceiro céu quando Cristo ascendeu, levando o cativo o cativeiro. E os santos que estavam no seio de Abraão estão no terceiro céu e recebeu o nome de paraíso. Quem morre hoje em Cristo vai para o paraíso, tá? Cônsul. O ímpio desce para o Hades
e sofrem tormentos em chamas, aguardando o retorno também de Cristo para o juízo final. Tá ok? Então, irmãos, que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula aí, que será os sinais dos tempos, tá? Falaremos sobre os sinais dos tempos. Um forte abraço.